Até tem uma matéria muito boa, a gente vai repercutir daqui a pouco, ponto a ponto, do Poder 360, falando dessas. O que deve o Trump, a medida que o Trump deve tomar e quais os reflexos sobre especialmente sobre a economia brasileira. Muito pouco economicamente, eu acho que não muda. Não sei, as taxações que ele pretende fazer, a questão do meio ambiente. Aliás, poderia ser uma grande oportunidade para o Brasil se não tivesse lá no Planalto um cachaceiro como o Lula. Tivesse o Bolsonaro, nós poderíamos aproveitar o grande gap que vai ter na disputa com a China, né? A reindustrialização americana e tal, porque entre tu decidir fazer essa replace industrial, vai ter um gap aí que vai precisar de gente que forneça o que a China está fornecendo. Diogo Forjás. O Diogo Forjás está de vermelho, ele está de roxo ali, não. Acho que o Forjás está meio, sim, reticente em relação ao laranjão. Boa tarde, Forjás. Boa tarde. Foi a cor mais próxima que eu achei dos Reds nos Estados Unidos, né? Trump lá é vermelho. Boa tarde, audiência. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Políbio. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui. Eu acho que tem vários aspectos para avaliar aí, viu, Júlio, sobre os interesses do Trump e os impactos aqui. Do ponto de vista econômico, acho que tem impacto sim. Muitos, inclusive. O mundo vai passa já por uma reorganização econômica. Eu tinha falado isso aqui, inclusive, uma das participações aqui. Eu tinha sinalizado exatamente isso que você falou, que haveria uma reindustrialização tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É um processo robusto, estruturado, né? E que isso causaria mudanças, inclusive, nas relações comerciais, relações internacionais, a forma de se relacionar. O bilateralismo muda com essa nova dinâmica de produção que descentraliza a produção chinesa e é um processo lento. Eu acho que o Brasil é parte dele. Então, sim, isso interfere. Isso também interfere do ponto de vista de agenda política, né? Quer dizer, se antes nós sofríamos pressões econômicas em razão da Agenda 2030, woke, agendas que eu dizia natimortas e parece que caminham para o penhasco mesmo, agora a agenda de pressão com as ferramentas econômicas é outra, é o anti-China. A China é o maior vilão do Ocidente hoje, de longe, sob várias perspectivas, inclusive econômica. Significa que os parceiros, aqueles que estão muito próximos da China, tendem a sofrer mais pressão econômica, mais projeção de poder dos Estados Unidos e dos novos parceiros que estão se formando na Europa. Então isso também muda a relação e as ações do Trump em relação ao Brasil. E tem ainda a questão política, claro, que vem desarticulando as velhas ferramentas desse eixo de projeção de poder, sustentado em grande medida pelo Partido Comunista Chinês, e acho que isso também interfere na relação com o Brasil, principalmente com as informações do Carvajal, né, que a gente viu muito pouco em público ainda, e tem muito impacto que a gente pode atribuir a essa ida do Carvajal para os Estados Unidos. Eu acho que tudo isso está nesse pacote aí, e não é uma coisa realmente muito simples de avaliar, não, mas tem impacto sim. Aqui alguns pontos. Aqui, antes de continuar a questão econômica, aí, eu queria lembrar apenas o seguinte: os Estados Unidos não é mais o maior parceiro comercial do Brasil. É o segundo. Não é mais o principal investidor no Brasil, de modo que as coisas, me parece que nesse campo assim vai falar mais alto os interesses, sabe? Como dizia o velho Brizola, né? Yes. Agora, eu insisto que no campo político e no campo social, aí sim, nós vamos ter uma inflexão conservadora que vai abalar aqui internamente muitas posições, inclusive, só que do tem governo. Mas é que a economia tem o seguinte, se nós estamos abraçados na China, a China vai sofrer, velho. Vai sofrer nada. Vai que vai sofrer? A China vai ter que... Os maiores interesses americanos estão na China, nem estão aqui, estão na China. O que é? Eles vão largar de mão os interesses que eles têm lá dentro? Não, mas vai usar bastante como poder de pressão. Inclusive, eu acho, depois a gente pode desdobrar isso, eu acho que inclusive vai usar em relação, por exemplo, à Venezuela. China e Rússia são os que dão as costas quentes para o Maduro. Eu não sei se daqui a pouco não está numa grande negociação. Velho, vamos fazer um bem bolado aqui, ó. Aqui na Ucrânia, aqui não sei o que, aqui a balança comercial, blá, 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 e aqui bota a Venezuela nesse pacote aí. Não sei se não entra nessa... A China tem sido, inclusive, Júlio... A Venezuela manda o Jack Ryder que acaba com eles aí. A China tem sido o maior parceiro comercial de todo mundo, e esse é o problema. A centralização da cadeia produtiva na China é o problema que foi identificado no pós-pandemia. É o problema a ser combatido pela nova vertente política. Então, a política está diretamente entrelaçada com a economia. O fato dos Estados Unidos não ser o maior parceiro do Brasil não muda o grau de impacto econômico que ele pode gerar, inclusive com seus parceiros. As principais companhias têm retirado
parte da cadeia produtiva da China. Há uma evasão industrial na China, que não começou agora, começou em 2020, já com miudezas para Bangladesh e companhia, e isso tem ganhado força. Há uma política pública na Europa, inclusive lideranças que eram aliadas da China, como o caso do Macron, falando em reindustrializar a Europa. Claro que tem empecilhos, não é uma coisa rápida nem simples, mas o próprio discurso, o próprio projeto dos Estados Unidos para o Trump vai nessa linha, revigorar o cinturão enferrujado, retomar a produção de automóveis em território americano, e isso vale para todos os demais segmentos. Então essa é uma nova tendência de organização de mercado, em que as ações que os Estados Unidos tomam em relação aos seus parceiros muda como seus parceiros interagem com a China e com o Brasil. Então há uma tendência. Algumas empresas chinesas, inclusive, já começam a sofrer, inclusive, pressão política. É o caso da TP-Link, por exemplo, que faz roteadores. Agora ela já está na mira da questão da espionagem, companhia. Então, essas coisas que parecem menos relevantes, é só um roteador, mas é a tendência que se cria da pressão política para a organização econômica. Então, é nesse sentido que eu coloquei, não da parceria direta, que realmente todos os países têm uma parceria direta maior, ou a maioria deles, com a China. É uma dependência de produção industrial direta ou indireta. Ou você monta tudo na China, ou você recebe componentes montados na China para montar o que você vai fazer, inclusive ativos, fármacos, etc. Então, mas há uma tendência já em curso, real, de descentralização. E isso, associado à política pública que o Trump anuncia, tanto para os Estados Unidos, do ponto de vista fiscal, como de como ele se projeta para o resto do mundo, quando você olha para o Brasil, que tem commodities, um grande estoque de commodities, é uma grande zona de retaguarda ao Brasil, tem uma posição geográfica muito estratégica e é um governo que se colocou como parceiro direto do Partido Comunista Chinês publicamente nos últimos 2 anos, com várias agendas. Tudo isso acho que cria uma sensibilidade política para sanções maior e uma rigidez do ponto de vista econômico maior também, tanto do Trump como do núcleo que trabalha com ele aí. Mas foi nesse sentido que eu quis colocar, complementando o que